Olá, Rovana, bom dia para você. Ei, bom dia, Fernanda. Bom dia. Obrigada pela sua gentileza, Rovana. O que Imagina. é esse LPAzinho que chega assim? É mais uma siglazinha para a gente aprender, né? Mais um nomezinho para perturbar um pouquinho a nossa vida, mas no final das contas vai ajudar. Porque quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente aprende o que pode estar causando problema, melhor a gente pode cuidar da nossa saúde, melhor o médico pode vigiar e reduzir o risco, né? Isso. Então, vamos começar falando desse marcador antigo, que é o LDL, que não é mais 130, que agora passou a ser 115. Então vamos lá. O que é o LDL? O LDL é uma sigla, né, para lipoproteína de baixa densidade, que na verdade é um tipo de colesterol menos denso. E por que ele é uma lipoproteína? Porque para circular no sangue, como é uma gordura e o sangue basicamente é água, ele tem que ter uma capinha, né, proteica, porque a gordura e a água não se misturam. Então, as gorduras no sangue, elas circulam envolvidas numa proteína, por isso que é lipoproteína. O LDL é essa de baixa densidade, então como ela é menos densa, ela é aquela que entra na parede das artérias e entope, de maneira assim bem simples, né? Então é uma lipoproteína aterogênica. Ela vai fazer a aterosclerose, que é a obstrução das artérias, a doença arterial obstrutiva. Essa lipoproteína é o colesterol ruim, também Aham. falando de modo bem simplificado para as pessoas entenderem. E a redução dos percentuais aí de concentração no sangue é porque para diminuir o risco do entupimento, é isso? Isso. Porque o que acontece com os números que a gente usa, né, na medicina, por exemplo, circunferência abdominal, IMC, valor de pressão arterial, valor de colesterol, valor de glicose. Não é porque a gente gostou daquele número e achou que aquele número aleatoriamente fosse melhor. É porque as pesquisas que são realizadas vão mostrando que a partir daquele valor, os pacientes apresentam maior risco de ter determinada doença, de ter determinadas complicações, né? Uhum. Então, depois de muitas pesquisas atualizando as diretrizes, né, as europeias, as americanas e as nossas, né, brasileiras, foi colocado um valor mais baixo de LDL, um valor ideal, né, a meta que a gente chama de LDL. E são mais baixos exatamente por causa disso, porque a gente sabe que viver com LDLs mais baixos representa menor risco de infarto, menor risco de derrame e de outras complicações cardiovasculares. E essa nova medição, a LAzinha, É. A LPAzinha ou azinha. LPA pequena é uma sigla para lipoproteína A. Ela é uma LDL meio monstrinho, digamos assim, meio maligna. Ela é malvada, ela Vilã. é mais aterogênica. Então, se você consegue dosar, e a gente pode fazer isso hoje em dia, você tem uma noção melhor do risco desse paciente. Sempre que eu falo risco aqui em dislipidemia, em colesterol, é risco de entupir a artéria, risco de infartar, risco de ter derrame, ou risco de entupir outras artérias importantes Aham. do corpo, né? Então, essa LP, a pequena ou a LPAzinha, ela é determinada geneticamente. Então, a gente vai ter uma ideia de como que essa pessoa funciona, de como que o organismo dela veio programado, entendeu? Isso é importante, para a gente estar mais rigoroso com todas as outras coisas que a gente já fala, né? Mas Do é algo controle que a do gente peso. nunca mediu, Rovana? Então, antes era uma coisa, ela já há muito tempo já se sabe que ela existe. Ah. Mas só que de rotina não se usava medir. Tem de uns anos para cá, de poucos anos para cá, que está disponível para a gente dosar. E a gente tem isso agora. É porque eu me lembro assim, nos exames de rotina, é LDL, HDL e colesterol total, né? Isso. No perfil lipídico era isso. Agora tem que fazer um pedido diferente. É um outro código de solicitação, é um outro exame. Para medir essa lipoproteína. Isto. Entendido. Então a gente tem que aprender, então, que a gente vai incorporar mais um examezinho. Mais um exame, mas veja bem.
Essa lipoproteína, ela é determinada geneticamente. Você vem de fábrica, né? Sai da Nasce. barriga da mãe com isso, com essa tendência de ter maior ou menor produção de lipoproteína A, entendeu? Não é Entendi. que você está fazendo alguma coisa errada e aí ela vai subir. Não é bem isso. Então é uma situação importante da gente saber, até para fazer avaliação familiar, né? De uma família que as pessoas infartam muito cedo, muito precocemente, para poder já estar vendo nos mais jovens que essa prevenção tem que ser mais rigorosa, né? A gente tem que acompanhar de perto essas pessoas desde uma idade mais cedo, se a gente identifica isso numa família. Entendido. Isso é muito legal, porque hoje a gente percebe, né, que as pessoas estão infartando mais cedo, não estão, Rovana? Sim, a idade média de acometimento está sendo mais precoce. E o que se atribui a isso? Olha, esse estilo de vida que a gente está tendo, né? A gente tem muitos fatores, né? O estresse é um deles, o sono em quantidade e qualidade ruim é uma. A poluição atmosférica também é um fator que está sendo estudado e está sendo implicado também em maior risco cardiovascular. Mas também a gente vê que a obesidade abdominal aumentou, o sedentarismo ainda é muito prevalente no nosso país. Diabetes aumenta junto com isso, né? O diabetes mellitus do tipo 2, ele aumenta junto com a obesidade abdominal e o sedentarismo. Hipertensão, que as pessoas não estão ligadas que tem, ou sabem que tem, mas não sabem se estão controlando direito. Então, são vários fatores. Isso. E aí falou até de hipertensão, tem um outro marcador atualizado, que é o 12/8, né? Sim. Essa semana foi agitada pra gente na medicina. Eu tô vendo. E aí, Mas assim... isso visa sempre proteger as pessoas, entendeu? Que as Ah, pessoas estejam mais ligadas na situação de saúde delas. Tem gente que não tem a menor ideia, mesmo sendo hipertenso, não tem a menor ideia de quanto está a pressão. Quando eu sinto alguma coisa, eu meço. Não, eu sei que ela tá boa porque eu não estou sentindo nada, porque minha cabeça dói se ela subir. Então, eu acho o que a gente tem que tirar de positivo dessas diretrizes mais rigorosas é exatamente que a gente precisa ter uma atitude proativa com a saúde da gente, cada um de nós. uhum. E aí, aproveitando então para falar de que a gente não sabe, né, como é que é a nossa pressão arterial, qual é a sua sugestão? A gente tem que ter um mínimo de controle, é o quê? É semanal, é quinzenal, é mensal? Não, veja bem, quais são as recomendações das diretrizes? Se você não é hipertenso ainda, você é um paciente que não tem diabetes, não tem uma doença inflamatória, por exemplo, pessoas que convivem com HIV, pessoas que têm artrite reumatoide, lúpus. Então, você é uma pessoa que tem, teoricamente, baixo risco. Você vai medir a pressão numa situação de repouso, né? Não está com a bexiga cheia, não levou um susto no trânsito, está ali sentado, tranquilo. Você vai medir a pressão. Ela deu 12/8 ou menos, você vai fazer uma medida anual de pressão. Ok. No cardiologista? No cardiologista, no médico geral, no posto de saúde, com uma enfermeira que você conhece. Você vai fazer medidas em repouso, sentado, sem ter fumado, ficou ali sentado uns 10 minutos, vai fazer uma medida, duas, entendeu? Entendido. Tirou uma média, deu 12/8 ou menos, você vai fazer medidas anuais. Tá. Se você não é uma pessoa que tem outras doenças que eu citei, por exemplo. Tá. Agora, se você teve mais de 12/8 e menos de 14/9, essa diretriz atual, a brasileira e a europeia, classificam como pré-hipertensão. É um nome que gerou desconforto aí em muita gente, mas ela quer dizer somente uma coisa: você precisa comer menos sal, você precisa sair do sedentarismo, você precisa parar de fumar, se você tem distúrbio do sono, precisa tratar, se você está muito estressado, você vai fazer medidas de manejo do estresse, como meditação, yoga, aumentar seu tempo de lazer, diminuir embutidos, enlatados, industrializados. É isso, não quer dizer que essa pessoa tem que tomar remédio, mas ela tem que ficar mais ligada na saúde dela como um todo. Entendi. Geral.
Até porque então, tava jóia, né? A gente saía com 12 por 8 e falava, nossa, graças a Deus, tô na média. Uhum. Isso, 12 por 8 tá legal. Agora, se você subir um pouco desse 12 por 8, menos de 14 por 9, né? Porque aí para cima já é hipertenso mesmo, né? Uhum. Você não vai tomar remédio, a menos que você seja ou diabético, ou tenha uma doença renal crônica, ou tenha outras comorbidades que aí a gente talvez precise já medicar essas pessoas. Entendido. E aí, Rovana, gente, eu estou ao vivo com a cardiologista Rovana Grise. A gente fala sobre essas novas diretrizes anunciadas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Começamos falando sobre as mudanças no controle do colesterol e agora também sobre os marcadores da pressão arterial. Voltando à questão do colesterol, eu sei que vocês incluíram também um risco extremo, não é isso? Isso é uma novidade. Não existia esse termo, né, risco extremo, mas isso vai ser a minoria das pessoas, né, na população. A gente encontra, lógico, dentro do hospital essas pessoas, mas são pessoas que tiveram 2 eventos no ano, ou seja, ou infartaram 2 vezes, ou tiveram um derrame, um infarto, ou internaram por angina, ou descobriram que tem um entupimento maior numa coronária ou numa outra artéria. Então, essas pessoas são risco extremo. Então, esse LDL tem que ficar muito, muito baixo. Mas isso aí é uma situação que a pessoa já está tomando medicamentos, né? E aí a gente vai ficar mais em cima. Entendido. Esse risco aí são efeitos, consequências do entupimento das artérias, é isso? O AVC? Não, o risco... Não? Sim, mas é como quando a gente fala assim, o risco da pessoa, o risco cardiovascular da pessoa, são os scores que a gente tem. Tem vários scores, né? Mas eles sugerem que a gente use o da American Heart Association, que é mais ou menos o que os outros scores usam. Se é homem ou mulher, né? Então, sexo, masculino ou feminino, a faixa etária, o valor do colesterol total, do HDL, colesterol, que é o dito bom, né? A pressão sistólica, o índice de massa corporal é usado nesse score da Sociedade Americana, em outros scores não tem. A taxa de filtração glomerular, que é um índice de função renal, se a pessoa fuma ou não, se a pessoa é diabética ou não, se ela está usando estatina ou outro medicamento para baixar o colesterol, ou se ela está usando medicamento antihipertensivo. Se coloca, tem um aplicativo que você coloca, né, vai clicando, coloca isso aí, dá até para baixar no celular, e aí você vai calcular o risco da pessoa. Nessa nova diretriz americana, eles colocam até o CEP. Por quê? Porque a gente sabe que pessoas que têm uma condição socioeconômica mais desfavorecida, elas têm um maior risco cardiovascular, por vários motivos, né? Então, nos Estados Unidos, os hispânicos e os afrodescendentes têm menos acesso à saúde e também as questões genéticas, né, da etnia, que vão aumentar o risco cardiovascular. Então, até isso tem na diretriz americana agora, né? E aí eles sugerem que a gente use esse mesmo aplicativo para usar esse score. Então, a gente dá o risco cardiovascular não só por um exame ou outro, por várias coisas. Nos scores não entra uma coisa muito, muito importante, que é o histórico familiar de doença cardiovascular precoce, né? Entendi. Homens com 55 anos ou menos, mulheres com um pouquinho mais de idade, mas também 60 ou menos. Ok, tenho perguntas aqui dos nossos ouvintes, posso fazer? Sim. Vamos lá então, Patrícia está conversando com eles, eu vou começar com a primeira que chegou, do Alessandro. As estatinas normais controlam o LDL para esse nível menor? Então, depende do paciente, depende da estatina e depende da dose. Então, é o seguinte, se o paciente é de baixo risco, então eu sei que ele é uma pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, ele é um homem de 35 anos, não é diabético, não fuma, não é hipertenso e ele precisa estar com, atualmente, menos de 115. Eu posso começar uma estatina de potência alta, por exemplo, a rosuvastatina, sozinha, só aquele medicamento. E aí pode ser que eu controle. Mas se for um paciente de alto risco, então vamos falar um outro tipo de paciente. É um homem de 65 anos que fuma e já infartou. Então, ele não é 115 de LDL que eu quero para ele. Então, provavelmente eu não vou começar com essa dose e só
uma medicação. Eu vou associar medicamentos e posso colocar numa dose maior. Entendido. Porque eu vou precisar de uma meta bem menor de LDL. Mas geralmente as estatinas funcionam. E nos casos que não funcionam, a gente já tem bastante coisa atualmente, graças a Deus, e a ciência, as pesquisas, né, que a gente tem associações e outros medicamentos novos. Uhum. Vamos lá, o Franco está dizendo que o preço do combustível já está levando ele a infartar, não é nem o entupimento das artérias, é uma brincadeira aqui com a pergunta do dia, viu, se o combustível está mais caro. Como diz o Brasil não é para amadores, né, então isso também é um risco cardiovascular, é o CEP, entra lá no CEP. O Hélio está dizendo o seguinte, sempre tive síndrome do jaleco branco e descobri agora que eu sou hipertenso também, já que minha pressão é 12/8. Então, ele tem que fazer mapa. Ele tem que medir a pressão fora do ambiente médico hospitalar, para saber se isso é só o efeito do jaleco branco ou se ele está hipertenso quando ele sai do médico também. É porque o 12/8 era normal, a gente está ouvindo agora que não é mais normal, entendeu? Não, gente, muita calma nesta hora. É só para ficar esperto, é só para ficar ligado. Aham. O 12.1/8.1. Aí sim, é isso? Isso, acima, isso aí. Esse valor aí, acima e abaixo de 14/9, é aquela faixa que você tem que cuidar do que você pode fazer, porque tem algumas coisas que a gente não pode fazer, né? A gente não consegue deixar de envelhecer, a gente não vai mudar por enquanto a nossa genética. Então, e muitas vezes você não vai conseguir mudar de emprego, nem vai morar num país da Escandinávia, né? Então, a gente tem que lidar com aquilo que a gente tem condição de mudar, que é não comer enlatados, reduzir a ingesta de sódio, que é comer comidas menos salgadas e menos processadas, praticar exercícios físicos de maneira regular, usar o que a gente tem disponível para reduzir o peso corporal, que é melhorar a alimentação, fazer exercício, etc. Então é isso, esse pré-hipertensão, ele é mais para a pessoa ficar ligada daquilo que ela pode fazer. Entendido. E às vezes é um monte de coisa, tá? Maria está perguntando, Rovana, se a pressão cai quando a gente dorme. O certo é cair, mas exatamente por isso que existe a MAPA, né, que você vai para casa com o aparelho, você vai viver um dia da sua vida com um aparelho de pressão, exatamente isso, existe um descenso noturno que é fisiológico, que é normal, que precisa, né, para um descanso do corpo, e que se ele não acontece, é uma situação anormal e precisa saber o que está acontecendo, né, geralmente é distúrbio do sono. Entendi. Pode ser apneia do sono ou outros distúrbios. Rovana, é sempre muito bom, viu, poder contar com suas explicações aqui pra gente. Obrigada, estou à disposição. Obrigada pela entrevista, bom trabalho aí. Obrigada, Fernanda, abraço.